Bom, pessoal, agora vamos evoluir nosso estudo para o conceito de produto interno, ok? Então, uma nova operação a ser tratada e vamos ver duas formas de definir produto interno e como elas podem ser interligadas. Então, suponha que você tenha dois vetores. Vou aumentar um pouquinho, que está pequeno para vocês. Vamos supor que você tenha dois vetores V e W no plano, ok? O produto interno de V e W, que é denominado exatamente por esse símbolo, é o número real dado por esse produto. Ou seja, é a norma de V multiplicado pela norma de W multiplicado pelo cosseno do ângulo de V para W. Tá? Preste só atenção aqui que o que a gente está fazendo? Esse ângulo é o ângulo do vetor V para o vetor W. Tá? Uma coisa que mais tarde vai ser importante entender é que eu quero calcular, nesse caso, cosseno, tá bom? Quero calcular não, neste caso eu tenho cosseno. Se porventura eu invertesse a ordem dos ângulos, isso em termo numérico não ia fazer diferença, que o cosseno de V e W é igual a menos o cosseno de WV. Mas isso a gente vai ver depois. O que basicamente a gente está tratando é esse conceito aqui. Ó. Suponha que eu tenha aqui meu vetor V, que eu tenho meu vetor W, ok? Esse vetor V e esse vetor W, eu tenho aqui um determinado ângulo, tá? Que vai aqui de V para W, e o produto interno ele é uma forma de operação que ela me serve, inclusive, para que eu possa determinar qual é o cosseno do ângulo entre esses dois. Se você pegar a fórmula que a gente viu anteriormente, cosseno de V para W, o que passa a ser isso? É o produto interno de V e W dividido pela norma de V vezes a norma de W. Então, é interessante você saber qual é o produto interno, porque a partir disto você pode determinar o cosseno de ângulo entre esses dois vetores, que depois vai ser bastante importante para a gente, tá bom? Uma outra maneira de definir já seria uma expressão do produto interno por meio das suas coordenadas, é que o produto interno de V com W é o produto das coordenadas, das primeiras coordenadas de V e W, mais o produto das segundas coordenadas de V e W. Ou seja, se V tem coordenadas x1 e y1 e W tem coordenadas x2 e y2, o produto interno é x1 multiplicado por x2, y1 multiplicado por y2. Agora, eu vou partir para uma demonstração por que esta relação é exatamente igual a esta relação que a gente tem. Então a gente tem duas maneiras de tratar, né? E essas duas maneiras, obviamente, você tem que ter o mesmo tipo de resultado. Então vamos supor que eu tenha um vetor V com coordenadas x1, y1, um vetor W com coordenadas x2, y2. Bom, então eu tenho aqui o meu vetor V e o meu vetor W, ok? Bom, tendo esse vetor V e o vetor W, de tal maneira que esse meu vetor V ele representa esse meu segmento OQ e OP representa o meu vetor W, o que eu posso dizer aqui? Posso dizer pelas nossas operações, sendo que eles têm aqui a mesma origem, que o vetor PQ ele é a diferença entre o vetor V e o meu vetor W. Sendo essa diferença entre o vetor V e W, eu tenho agora um triângulo. Este triângulo tem
conhecidos seus três lados. Um lado corresponde à norma de V, outro lado corresponde à norma de W e outro lado corresponde à norma da diferença V e W. E tenho o ângulo entre esses dois vetores aqui. Basicamente, você tem as condições necessárias para tratar da nossa lei dos cossenos. Então, o que eu vou fazer aqui é aplicar a lei dos cossenos. Então, por exemplo, para vocês recordarem, nesse meu triângulo ABC, o meu lado A ele está oposto a um ângulo alfa, e eu tenho os lados B e C. Então, eu posso dizer que a medida do lado A ao quadrado é a soma dos quadrados de B e C, menos duas vezes o produto de B e C pelo cosseno de alfa, que é o ângulo entre B e C. Então, basicamente, é o que a gente vai fazer aqui. Então, como relação, o que eu posso dizer? Posso dizer que o meu lado V menos W, ou seja, a norma de V menos W, é exatamente igual a norma de V mais norma de W menos duas vezes norma de V vezes norma de W multiplicado pelo cosseno do ângulo de V para W. Antes de eu continuar, vamos só pensar quem é o meu vetor V menos o vetor W. O meu vetor, vou fazer isso aqui embaixo. O meu vetor V menos o vetor W seria exatamente a minha relação de diferença entre as coordenadas de V e W, ou seja, x1 menos x2 e y1 menos y2. Bom, uma vez que eu fiz isso, agora basta fazer a substituição. O que seria a norma de V menos W? Seria, então, a norma desse vetor que eu encontro. O que é essa norma? Raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Da mesma forma, a norma de V seria o quê? Raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. E a norma de W é a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Bom, agora o que eu faço? Substituindo aqui em cima, eu esqueci de pôr os quadrados, essa norma elevada ao quadrado vai me dar x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Isso é igual a x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, estou substituindo aqui, tá bom? Mais x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, menos duas vezes estas normas. Eu vou deixar por enquanto, tá bom? Não vou fazer a substituição, só para não ficar tão grande por enquanto aí. Então, o que eu faço? Faço norma de V vezes norma de W vezes o cosseno de VW, do ângulo entre V e W. Agora, se eu desenvolver esse lado, eu vou ter x1 ao quadrado menos
duas vezes x1, x2, mais x2 ao quadrado, mais y ao quadrado, menos duas vezes y1, y2, mais y2 ao quadrado, desenvolvi o primeiro membro, e agora repito o segundo membro. x1 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, menos duas vezes norma de V, vezes norma de W, vezes o cosseno do ângulo entre V e W. Agora percebam, aqui eu tenho alguns valores que são comuns em membros opostos. Então, x1 ao quadrado e x1 ao quadrado elimino. x2 ao quadrado, x2 ao quadrado também. A mesma coisa com y1 e y2. Basicamente, o que me sobra, se eu multiplicar por menos 1, e aqui eu tenho 2 e 2, posso pôr 2 em evidência, 2 vezes x1, x2, mais 2 vezes x1 e x2, mais y1 e y2, isso é igual a 2 vezes módulo de V, vezes módulo de W, vezes o cosseno do ângulo entre V e W. Daqui, então, simplifico esse 2. O que eu tenho aqui? O que acaba me sobrando? Me sobra a relação que eu passei para vocês. x1 vezes x2 mais y1, y2. Isso aqui é a forma de encontrar o nosso produto interno pelas coordenadas. É igual a norma de V vezes norma de W multiplicado pelo cosseno do ângulo de V para W. Então aqui eu tenho essas relações, a equivalência das duas relações que a gente viu anteriormente, tá bom? Então aqui a expressão do produto interno por meio de coordenadas e a expressão do produto interno por meio do ângulo entre os vetores. Tá? Na próxima parte da nossa aula, a gente vai começar a ver as propriedades disso e algumas aplicações. Ok? Até mais.